Os produtores de Mato Grosso do Sul se preparam para dar início à colheita do algodão cultivado na safra de verão. As lavouras se encontram já na fase de maturação e o momento nas propriedades rurais é verificar a lavoura para ver se já é momento de fazer a desfolha da pré-colheita. A Ampasul, Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso do Sul, lançou um informativo no seu site orientando o produtor para fazer essa boa desfolha durante essa fase. A atividade é muito importante porque ela prevê algumas boas práticas que protegem a sua plantação e o seu cultivo. Olha, a incidência de bicudo do algodoeiro, lagartas e também ocasionamentos de podridão dos algodões por conta de excesso de umidade no estado nestes últimos períodos. Bom, isso diz respeito ao algodão cultivado na primeira safra. Produtores, portanto, aguardam essa fase da desfolha para dar início à colheita. Já o algodão cultivado na segunda safra no estado de Mato Grosso do Sul, esse se encontra na fase que está saindo do florescimento e iniciando a primeira abertura dos botões florais. O estado sul-mato-grossense cultivou 23 mil hectares com algodão na safra de verão e 5.800 na safrinha do estado, totalizando 28.800 hectares. Veja como está distribuída a produção de algodão em Mato Grosso do Sul. O município de Costa Rica representa mais da metade, com 61% da área cultivada. Chapadão do Sul aparece em segundo lugar, com 28%, e os demais municípios produtores, que são Alcinópolis, Aral Moreira, Sidrolândia e Campo Grande, representam 11% dessa área total de 28.800 hectares. Como eu citava há pouco, Mato Grosso do Sul recebeu um volume elevado de chuvas no mês de maio, causando, portanto, algumas incidências de doenças e pragas nas lavouras. Vamos saber agora com a Nadiara da Somar Meteorologia se o clima melhora nos próximos períodos para as lavouras de algodão de Mato Grosso do Sul e também para as demais culturas da região centro-sul do país. O mês de maio terminou com chuvas acima da média em boa parte do centro-sul do Brasil, inclusive nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O índice de umidade no solo está bastante elevado por causa dessas chuvas mais frequentes, até mesmo atípicas para a época do ano. A gente observa que o estado de São Paulo tem índices que variam de 70% até 100% de umidade. A mesma condição é observada em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. Apenas no noroeste do estado é que a situação é um pouco mais crítica e o índice varia entre 10% e 20% de umidade. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de muita chuva sobre o sul do Brasil por conta da formação de uma nova frente fria e essa chuva chega até o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, só que não com a mesma intensidade. A previsão é de chuva abrangente, pelo menos até o dia 11 agora do mês de junho, só que é uma chuva de baixo volume acumulado aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, ela continua mantendo os bons níveis de umidade no solo para o desenvolvimento, especialmente daquelas lavouras de milho segunda safra que foram plantadas mais tarde. Agora, outro destaque para os próximos dias é o declínio acentuado da temperatura, especialmente entre a sexta-feira e o final de semana. Teremos o avanço de uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas no sul do Brasil e ela chega também ao sudeste e ao centro-oeste do país. Aqui sobre o interior de São Paulo, a temperatura mínima deve girar em torno dos 7 graus e sobre o interior de Mato Grosso do Sul, mínimas em torno de 5 graus. Só que especialmente no sul desses dois estados, a temperatura pode cair um pouquinho mais. Então, atenção principalmente aqui para o sul de Mato Grosso do Sul, porque se a temperatura cair um pouco mais, há risco inclusive para ocorrência de geada de forma bem localizada. Então, a gente vai continuar monitorando e trazendo essas informações nos próximos dias quanto ao risco de frio intenso para algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. No decorrer do segundo período, que vai do dia 11 até o dia 16 agora do mês de junho, a expectativa é de continuidade da chuva em boa parte do centro-sul do país, inclusive sobre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, é uma chuva de baixo volume acumulado, que deve variar entre 5 e 15 milímetros, mas que continua mantendo o solo com boas condições de umidade. Neste período ainda faz frio aqui entre o sul, sudeste e centro-oeste, mas as temperaturas já não caem a extremos e o risco para geadas diminui neste período.